Começa agora o Jornal do Carro, com muita informação do mercado automotivo e dicas para você conhecer melhor sua máquina. No Mão na Buzina, saiba tudo sobre a nova lei que obriga lojas e concessionárias que vendem carros seminovos ou usados a informar o histórico do carro na hora da venda. Você vai ter dicas de segurança para evitar ser surpreendido por bandidos quando estiver no carro ou chegando próximo a ele. Rogério Elias vem com informações da Fórmula Indy e Fórmula 1. Tião Oliveira conta tudo sobre o mercado automotivo. Jornal do Carro. Mão na Buzina. Viver numa grande cidade tem grandes vantagens e grandes problemas. A segurança é um dos problemas. Eu vou dizer que é uma vantagem. Vou conversar com Nelson Toleto, que é coordenador de projetos do Grupo GR Segurança, sobre segurança para quem anda num grande centro urbano. Nelson, bem-vindo ao Jornal do Carro. Obrigado, Vinícius. Bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Estadão. A gente não pode dizer que segurança é uma vantagem da grande cidade quando você anda num trânsito maluco como o de São Paulo, né? Como é que a gente pode se defender e ter uma mínima segurança em relação aos problemas que a gente tem de assaltos e outros no meio do trânsito em São Paulo? Olha, Vinícius, em primeiro lugar, as pessoas devem ter consciência de que devem ter atenção no seu deslocamento de uma maneira geral numa grande cidade como São Paulo e outras mais. Com esse princípio, a partir daí, ela já inibe, de uma certa forma, que o perigo chegue até ela. Por exemplo, no trânsito, né, temos que ter a preocupação de não ficar parado no interior do carro, principalmente à noite, na porta de casa, que isso chama a atenção do bandido e faz com que o bandido venha para a pessoa. E outros pontos mais que poderíamos colocar, se for sendo possível, colocar a película de escurecimento nos vidros, para dificultar a visualização das pessoas dentro do carro, os objetos no interior do veículo. Seria, numa linha de pensamento, a princípio isso. Vamos começar do mais simples. Quais são os procedimentos? Você falou ter atenção a tudo, mas quais são os procedimentos que eu tenho que ter quando eu chego para pegar meu carro na rua, por exemplo? Que cuidados eu tenho que ter? Estou imaginando que eu estou chegando, que eu tenho que estar olhando as proximidades, o que mais? Ficar atento, né, ao que está ocorrendo em volta, né? Quando se aproxima do carro, né, caminhar até o seu veículo. Tenha sempre as chaves à mão, olhe em volta, dentro do carro, antes de se aproximar para abrir. Né? Aí entrar no carro, travar as portas e sair o quanto mais rápido possível. Isso é uma medida simples, já ter as chaves na mão para evitar de parar, abrir a bolsa ou abrir a pochete ou alguma coisa, a mochila, para procurar a chave. Aí você se torna um alvo, né? Isso, exatamente, Vinícius. Então, já tendo a chave à mão, já facilita muito a ação da pessoa em poder pegar seu carro e sair. E outra coisa que a gente vale lembrar é que os carros modernos, os mais novos, quando você entra no carro da partida e sai, ele já trava a porta automaticamente. Exato, perfeito. Isso ajuda muito. Isso Exatamente. É só deixar esse sistema ligado que você já tem mais um pedaço de segurança. De não ficar procurando a bolsa, na bolsa a chave já é um caminho que evita uma parte dos assaltos. Agora, você falou ficar parado na rua à noite, não se tornar um alvo fixo, não é? Exato, exatamente. A pessoa sendo parada à noite em frente de casa, no seu veículo, ela se torna um alvo fácil para o bandido. Ela tem sempre, as pessoas têm que ter uma noção de que o bandido ele quer uma facilidade, não uma dificuldade. Com a dificuldade, ele se afasta. Então, se as pessoas tiverem uma postura, um comportamento que cria dificuldade para o bandido, ele vai ficar de longe. Quando você falou da película, tem gente que diz assim, não, a película esconde quem está dentro, mas o ladrão prefere arriscar. Você acha que a película que escurece o vidro é vantajosa para você ficar escondido lá dentro? Sim, porque dificulta a visualização de pessoas que estejam dentro. O bandido não sabe o que ele pode encontrar do lado de dentro com a película escurecedora, e também ele não tem a noção de objetos que estejam dentro do veículo que possam justamente estar atraindo ele para aquele veículo em questão. O último assalto que eu vi foi na região do Glicério. Eu estava voltando para casa e vi um cidadão se aproximar do carro de uma senhora que tinha a bolsa no banco do passageiro. Este cidadão sacou uma arma, quebrou o vidro, apontou a arma, pegou a bolsa e foi embora.
O trauma da senhora foi uma coisa que eu não vou esquecer tão cedo. E quando ele estava armado, ninguém que estava próximo fez alguma coisa, nem menção para ajudar, que seria loucura interferir com uma pessoa armada. O deixar a bolsa no carro ainda deixar o material visível é um convite tanto, não é? Sim, é um grande convite. Temos que evitar de deixar realmente nos bancos embrulhos, pastas, bolsas. O ideal é colocar tudo isso no porta-malas do carro. Okay? Aí a pessoa pode se encaminhar da melhor forma. Que aí não se torna visível. Que outros cuidados você aponta, Nelson, para quem está guiando em São Paulo com frequência? Olha, evitar atividade que deixa a pessoa sem atenção enquanto está no seu veículo, maquiar-se, falar no celular, ler jornal, são pontos que eu devo destacar. Dirigir os vidros sempre fechados, logo usando o sistema de ventilação, as portas travadas, sem dúvida alguma. Se perceber que está sendo seguido assim por um outro veículo, a pessoa procurar agir com naturalidade e sempre se dirigir para ruas movimentadas. Esses seriam os pontos ideais. Agora, a gente deve fugir de um assalto ou não? Qual é a atitude que eu tenho que ter quando eu sinto que eu vou ser assaltado? Olha, dois momentos aí. Antes do assalto. Então, por exemplo, em si, logicamente que no momento do assalto, a pessoa não deve reagir, não deve fazer mais nada. Foi realmente, infelizmente, a pessoa perdeu a situação, vamos chamar assim. Mas, agora, a pessoa atenta no seu veículo, por exemplo, no trânsito em questão, se ela percebe uma aproximação de uma pessoa com uma atitude suspeita e tudo mais, aí sim, nessa aproximação, ela pode tentar, por exemplo, ainda sair do local de onde ela está e tentar sair de uma situação difícil, sendo o caso. Por isso que se fala, por exemplo, em parar o carro num farol, dando uma distância do veículo da frente, para que qualquer coisa, como eu estava dizendo, que a pessoa perceba de errado, ela tem um espaço para poder ainda ver da possibilidade de manobrar o seu veículo e sair daquela posição que está. Você tem que manter o carro sempre bem com a manutenção em dia, né? Ela tem que existir para você não ficar na mão. Mas se acontece um problema com o carro, mecânico ou de pneu, como é que a gente deve proceder? Olha, por exemplo, você me falou do problema de pneu, que acontece. Então, por exemplo, o pneu esvazia sem motivo aparente. Não é parar num local no primeiro momento. Sempre procurar um local seguro para que possa estar efetuando essa troca. Que as pessoas tenham essa linha de pensamento, caminhar um pouco mais dentro do possível das possibilidades para estar num lugar movimentado, num lugar melhor, com outras pessoas, para que possa sair de uma situação difícil que possa vir a ocorrer por causa disso. Lembrar também importante, sempre o carro com combustível. Às vezes falamos, temos o veículo na reserva com combustível, está tudo bem, eu chego lá, eu sei fazer os meus cálculos de cabeça para chegar onde eu quero. Só que de repente dá um pane por causa do combustível e a pessoa fica num lugar difícil, fica numa situação difícil, né? Locais de risco. Então também prestar atenção nessa questão dos combustíveis. Estou conversando com o Nelson Toleto, que é coordenador de projetos do Grupo GR Segurança. Se alguém me fecha ou dá uma batida na traseira do meu carro leve, eu devo parar para discutir ou não? Não, de forma alguma. Muito oportuna a tua colocação. Levou fechada, teve aquela chamada batidinha no veículo, né? É comum os ladrões o quê? Provocarem isso para assaltar. Então a pessoa desconfiou de uma coisa assim, sofreu esse tipo de ação, tem que ir para um local mais movimentado do que está e procurar uma viatura, um posto policial, alguém que possa lhe dar um auxílio. É esse que deve ser o pensamento, não se perder por uma situação de segundos que pode acarretar em situações graves. Documento do veículo, eu devo carregar comigo? Lembrando que o veículo tem 2 documentos. Um que é o certificado de propriedade e o outro que eu tenho que andar com ele, ou não? Não, sim, o veículo não deixar os documentos, por exemplo, no porta-luvas. É uma observação importante de se fazer. Isso de forma alguma, porque de repente o carro é pego da pessoa e levado e estão lá os documentos e tal, pode acarretar uma série de outras consequências. Mas a pessoa carregar dentro da lei nos conformes o documento que é exigido e porte não obrigatório, isso realmente deixar em casa, como é colocado pelas autoridades, pelos órgãos públicos, que não se misture os locais de documentos. Perfeito. Um é o certificado de propriedade do veículo que fica em casa, né? Exato. E o outro é o que você tem que andar com ele, porque se tiver uma fiscalização... Agora, por que não deixar no porta-luva? É onde as pessoas deixam, geralmente, ou no para-sol ou no porta-luva. Por que não?
Porque na eventualidade de um roubo, de um assalto feito à mão armada ou de uma outra maneira que possa ser feita no trânsito, estará levando o veículo e estará levando o veículo documentado. Um documento junto, que coloca o veículo como estando à disposição daquela pessoa que o porta, que o tem. Então, fica muito mais difícil os encaminhamentos para, no futuro próximo, achar esse veículo ou outra situação decorrente dessa ação criminosa. Entendi. Mais alguma dica que você dá para os nossos ouvintes aqui no Jornal do Carro? Sim, eu gostaria de falar que um ponto importante, atentar ao chegar em casa e sair de casa, ainda mais nos dias de hoje, para a presença de estranhos nas imediações. As pessoas geralmente estão chegando aos seus lares ou estão saindo dos seus lares e estão, de uma certa maneira, distraídas, com pensamentos em várias situações do seu dia a dia, e não com o pensamento naquele momento, naquela situação que ela está vivendo. Então, pediria uma máxima atenção nas pessoas ao entrar e sair dos seus lares, com seus veículos, e mesmo nas condições, estando a pé e tudo mais. Bom, só quero lembrar um outro cuidado que eu acho que é necessário, e a gente parte do roubo de celulares. Quando você põe lá nos telefones do seu celular casa, você escreve lá casa, e o cidadão que rouba o seu celular sabe que esse é o telefone da sua casa ou da sua família. Então, as pessoas aprenderam que você não identifica desta maneira para não se tornar um outro alvo na sua residência. Antigamente, exatamente, os condomínios também tinham papéis e autorizações que diziam de onde era, aonde o carro parava, onde ele pertencia. Isso saiu de circulação porque se tornou inseguro também, né? Sim, na questão para o carro, evitar adesivo, placa, crachá, que identifique o local onde a pessoa mora ou que ela costuma frequentar. Então, esse também é um ponto que pode ser colocado de destaque, como você bem mesmo falou. Tá, então. Queria agradecer ao Nelson Toledo, que é coordenador de projetos do Grupo GR Segurança, por esse bate-papo no Jornal do Carro, considerando a segurança no trânsito. Obrigado, Nelson. Um grande abraço a você. Vinícius, eu que agradeço a você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão, e gostaria de colocar para finalizar que nós temos no Grupo GR, no site do Grupo GR, mais de 400 dicas sobre segurança para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Pode passar o endereço, por favor. O endereço www.grupogr.com.br. Um abraço, Nelson. Tudo de bom. Igualmente, Vinícius. Tudo de bom. Jornal do Carro.